Viva Voz, com Vera Magalhães. Viva Voz, Vera Magalhães, tudo bem? Boa noite. Boa noite, Bocardi, Carol, ouvintes, espectadores do Ponto Final. Oi, Vera. Bom, Vera, temos aí o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, continua inclusive respondendo as perguntas agora, mas enfim, já logo na abertura ele já deu aí o anúncio, a gente até acabou de relatar aqui, né? E aí foi assim, arrasta daqui, arrasta dali, mexe, mas não conseguiram chegar num ponto, mesmo com uma redução de preço de combustível, não conseguiram chegar num ponto que o consumidor não sentisse nada, não teve jeito. Não teve jeito. Tentaram alguns stick-puxas, como você bem disse, Bocardi. Inclusive agora estava tocando a vinheta, estava aqui pondo o fone porque estava apurando até o último momento. E é isso, vai ter um impacto à volta da cobrança dos impostos federais, principalmente na gasolina. Então, esse impacto que seria na casa ali de 0,69 centavos, vai ficar em 0,47, uma pequena redução. E o do etanol deu para aliviar um pouco mais. Oneraria em 24 centavos, vai onerar só em 2 centavos, vai permanecer quase igual. Qual é a mágica, né, aí para conseguir amortizar, atenuar esse efeito que é no bolso do consumidor e também político na imagem do presidente Lula? Foi contar com um anúncio feito pela Petrobras de redução do preço, tanto do diesel quanto da gasolina nas refinarias. Esse artifício já foi usado, né, recentemente no governo Bolsonaro. Na véspera da eleição, mesmo depois da desoneração tanto do ICMS quanto dos impostos federais, houve pelo menos 3 anúncios sucessivos da Petrobras de redução do preço nas refinarias. E então se repete agora isso, já sob a nova direção da Petrobras. E o ministro Fernando Haddad procurou dar uma roupagem de que não houve uma combinação prévia entre o governo e a empresa ou uma imposição do governo de que a empresa ia ter que arcar com uma parte da conta, ao dizer que eles demoraram para anunciar a reoneração dos tributos, esperando o que a empresa ia fazer. Que só quando a empresa anunciou o que ela poderia contribuir ali para diminuir um pouco o impacto da volta dos tributos, é que o governo anunciou as suas alíquotas. Tem aí um outro segredo, né, para eles terem reduzido o impacto. Não só a parte que a Petrobras vai arcar, entre algumas aspas aí, mas eles também decidiram reonerar aos poucos, não integralmente, os impostos. E aí, para compensar a arrecadação, o que não vai ser arrecadado na bomba ali, na base da cobrança de impostos, eles anunciaram um novo imposto sobre petróleo bruto, petróleo cru, para exportação. Então, com isso, se espera chegar na compensação do que o governo tem de arrecadar e chegar em 28 bilhões aí de arrecadação, que é o que o governo estima que estava perdendo, mantendo a desoneração que o Bolsonaro tinha feito. O Haddad deu uma espécie de um recado, né, ali na coletiva dele. Ele falou que é necessário recuperar receitas perdidas no período eleitoral de maneira demagógica. Então, ele está reafirmando aí o que ele vinha dizendo, reafirmando o seu ponto em relação à área política do governo, que vinha pressionando pela manutenção do imposto zerado ou muito reduzido. Ele está dizendo, olha, isso foi feito de maneira demagógica, foi feita com objetivo eleitoreiro, tem uma perda de arrecadação importante e a gente precisava repor. Então, ele está dando um recado fiscalista, aí uma resposta bem educada, bem diluída, mas ainda assim uma resposta à pressão da área política sobre a equipe econômica nessa questão dos combustíveis. Agora, a gente sabe que é uma solução também temporária, né, Vera? Nesse momento em que o preço dos combustíveis caiu no mercado internacional, a Petrobras pôde reduzir ali o preço na bomba, mas mais à frente, certamente, o governo vai voltar à carga com a questão do modelo mesmo de preço da Petrobras, né? Isso, o Haddad... desculpa, diga.
Não, desculpa, não, porque estão falando sobre isso agora, inclusive. O ministro de Minas e Energia está dizendo isso. Vão criar um grupo de trabalho para entender essa política de preço da Petrobras, que aos olhos deles é uma política totalmente sem transparência e que precisa trazer aí mais visibilidade, mais entendimento por parte do governo, por parte da sociedade, para que realmente tenhamos aí algo mais visível na visão deles, né, de forma mais clara para todos. E só acrescentando, deixa eu só, me permita aqui, daí me corrija, a gente está falando muito sobre esse percentual, né? Um aumento que, no caso, com a redução de hoje, esse aumento da gasolina de 34 centavos, né? A gente está falando em distribuidora, não é isso? Isso vai significar lá no consumidor final, isso é mais de real, né, para o aumento da gasolina. Então, assim, é um número bem significativo. E outra coisa, né, Vera, é a amostra, depois desse exercício todo que foi feito aí, de vários dias quebrando a cabeça, de que não adianta, tá faltando dinheiro, tem que buscar imposto em tudo quanto é canto para poder fechar as contas, e é essa perspectiva que a gente tem, essa visão que a gente tem para poder fechar as contas. Não se cria uma outra ilusão de que realmente você vai ter um refresco em algum canto para fazer qualquer tipo de operação de redução de imposto para aliviar o contribuinte, não tem jeito. Deixa eu começar por aí, depois eu vou no que a Carol indagou. Sim, a mágica de você reduzir imposto foi feita durante a campanha porque o preço da gasolina e do diesel estava sendo um fator de desgaste enorme para o Bolsonaro. Então, o questionamento feito lá e o questionamento feito agora, a política de preços, e aí eu já entro no tema da Carol, é o mesmo, de que não se justificaria você manter uma paridade absoluta com os preços internacionais, uma vez que o Brasil é quase autossuficiente em produção, em extração de petróleo. Então, a gente teria de investir em refino, para nos tornar autossuficientes de fato e, com isso, não depender tanto do preço internacional. Isso é meio falacioso, porque quando você está num mercado que é comoditizado, como é esse do petróleo, tudo é indexado pelo dólar, é indexado por preço internacional. Se o Brasil ficar fora disso, ele começa a ter dificuldade de importar insumos, porque ninguém vai querer trazer um insumo mais caro para vender subsidiado de alguma maneira aqui. Essa redução de tributos para fins de imagem do governante de turno, ela também tem aí, o Bocardi, uma contraindicação que é ambiental, né? Isso vai na contramão do que se discute hoje no mundo em termos de substituição de matriz energética. Então, o Haddad e a Petrobras anunciaram que a empresa vai também, nesse grupo de estudos aí que a Carol falou, discutir uma mudança da política de distribuição de lucros e dividendos, por exemplo. Então, em vez de distribuir todos os lucros e dividendos para os acionistas, como é feito hoje, reter uma parcela disso para investimento da empresa. Investimento em transição energética, então aí seria essa coisa de mitigar o impacto do combustível fóssil, e também investimento em discussão do lado social, caráter social da Petrobras, a função social. E aí pode entrar a questão de você atenuar os preços internacionais para o consumidor. Então, eu acho que é nessa brecha que eles podem tentar fazer algum tipo de gatilho para quando o preço internacional subir muito, ele não impactar muito o mercado interno. Isso é uma jabuticaba brasileira? Não. Foi feito, por exemplo, na época da guerra da Ucrânia, mesmo da pandemia, em outros países, inclusive países da Europa, Estados Unidos, fizeram alguns tipos de subsídio a combustíveis, mas é o que eu falei, vai na contramão da questão ambiental e impõe para o governo essa escolha de sofia do ponto de vista fiscal. Você mitiga para o consumidor, você atenua o desgaste para o presidente, mas você onera os cofres públicos. Bocardi, não sei se você ainda quer insistir nesse assunto, mas queria puxar aqui um outro assunto do dia. A gente já falou sobre aquela decisão do ministro Alexandre de Moraes de que os militares envolvidos no 8 de janeiro não vão ser julgados pela Justiça Militar, mas sim pelo Supremo. Como é que isso repercutiu aí internamente nas Forças Armadas, em Vera? Quando eu falei mais cedo com o Sardenberg, com a Cássia, esse foi o assunto, e tinha uma expectativa de um mal-estar.
com essa decisão, pelo fato de que militares são muito corporativistas e têm nessa reserva de mercado de serem julgados pela Justiça Militar e dentro do Código Militar, uma espécie de privilégio que não é concedido a outros civis e que poderia funcionar como um biombo para proteger militares eventualmente envolvidos por omissão ou por ação nos atos terroristas de 8 de janeiro. Mas o que eu colhi nas forças, nos ministérios correlatos ali que estão lidando com esse tema, foi um pouco diferente. A ideia de que isso foi aceito sem solavanco, sem sobressaltos e que já era o esperado. E muito nessa linha foi visto depois por declarações de integrantes da própria Justiça Militar, que vieram a público para externar a mesma avaliação exposta pelo ministro Alexandre de Moraes, que é a seguinte: Justiça Militar e Código Penal Militar existem para punir faltas disciplinares, faltas concernentes ao exercício da carreira militar, e não crimes que são crimes comuns, como aqueles praticados no dia 8 de janeiro, depredação, terrorismo doméstico, incitação ao crime, uma série de crimes que estão sendo investigados. Então, aqueles militares sobre os quais houver provas de participação em crimes dessa natureza serão julgados pelo Supremo. Foi isso que decidiu o Alexandre de Moraes e que não causou nenhuma celeuma, nem mesmo no Exército, que é das 3 forças aquela mais sensível a esse assunto, porque foi onde houve mais integrantes, tanto da reserva quanto da ativa, envolvidos com os acampamentos bolsonaristas, inclusive dando guarida a esses acampamentos, defendendo, questionando o resultado da eleição. Então, não teve esse mal-estar. Assim também, como me disseram dentro do governo, que não causou mal-estar a divulgação de áudios do atual comandante do Exército, Tomás Paiva, um pouco antes de assumir o comando, no qual ele tece uma série de considerações ali sobre as eleições. Lembrando que esses áudios foram, em grande parte, responsáveis pelo fato de o presidente Lula ter escolhido o general Tomás como novo comandante, porque ele tinha defendido o legalismo, que passadas as eleições o resultado tem de ser aceito sem nenhum tipo de questionamento, e que qualquer questionamento a isso seria golpismo e não estaria abrigado pela legalidade. O que causou ruído agora? Que na íntegra desses áudios tem ele dizendo que o resultado não foi aquele desejado pelos militares, mas que paciência. E o que me disseram dentro do governo, ministros do Lula inclusive, olha, isso não é surpresa para ninguém, porque tem 2 tipos de militares, principalmente no Exército: os bolsonaristas legalistas e os bolsonaristas golpistas, não tem um terceiro tipo. Então eles estão muito cientes de que não tem lulistas dentro do Exército. Então, o fato de o comandante ser um legalista é considerado hoje um trunfo e é considerado importante para uma espécie de pacificação que está havendo entre o governo Lula e os militares. Em relação ainda aos militares, a libertação, na verdade, a relação aos militares não, em relação ao tal do 8 de janeiro, famoso, né? Sim. Que tem a ver também com o que a gente estava falando antes, teve o STF libertando 137 presos com restrições. E aí não gera uma sensação aí de que se falou tanto, né, em punição e tal, e aí agora vem a libertação e tal, parece que as coisas vão ficando, o tempo vai passando e as coisas vão ficando mais frescas, aliviadas, digamos assim, para esses? Nesse fronte do Supremo, eu acredito que não, Bocardi, porque eles vão sair com muitas limitações, inclusive tornozeleira eletrônica, sem acesso a redes sociais, aqueles que eram CACs, né, colecionadores, caçadores, vão perder o registro, então não vão poder ter armas. Então tem uma série de limitações e já era previsto que essas prisões que são temporárias não pudessem durar ad eternum, né? Você teve uma conversão das prisões que eram em flagrante naquela ocasião em prisões preventivas, então enquanto eles ofereciam risco à continuidade das investigações, eles foram mantidos presos. E aqueles que ainda oferecerem, por ter um envolvimento maior, por terem envolvimento na cadeia de comando dos atos, no financiamento, eles ainda podem ficar presos por mais tempo. Ele está soltando aqueles sobre os quais não tem grandes imputações
além de ter participado ali. Eles seguem sendo investigados, serão processados, mas não tinha como juridicamente você sustentar, manter tanta gente presa, sem que o Supremo começasse a ser alvo de críticas que ele próprio, o Supremo, fez a instâncias inferiores da Justiça, porque a ideia de usar a prisão preventiva já para cumprir pena, a coisa de que você só pode prender quando tem o trânsito final em julgado. Então, tudo isso são princípios que o Supremo vem defendendo e que tem que ser coerente com eles. Então, essas pessoas vão começar a ser libertadas paulatinamente, com restrições, né, que são medidas cautelares alternativas à prisão, mas seguirão os processos. Os processos devem seguir, inclusive, com celeridade e com rapidez. Eles têm ali prioridade no gabinete do ministro Alexandre de Moraes. Outra notícia do dia, Vera, até destaquei na abertura aqui do ponto final, foi essa decisão do CNJ, já formaram maioria para afastar o juiz Marcelo Bretas enquanto ele é investigado, né? Não é uma decisão ainda de mérito, mas está afastado para o CNJ investigar. Mais um bastião da Lava Jato aí que aparentemente pode cair em desgraça, né? Caindo em desgraça, o juiz Marcelo Bretas, que foi responsável pela maioria das ações contra o ex-governador Sérgio Cabral, também foi ele o responsável por pedir a prisão do ex-presidente Michel Temer, lá atrás, e depois essa decisão foi revertida, e agora ele é afastado por uma conjunção de 3 investigações contra ele, conduzidas no CNJ. Me chamou a atenção o aspecto quase sumário desse afastamento, porque essas investigações foram instauradas em dezembro, já meados para o final de dezembro, 19 de dezembro, e o afastamento se dá 2 meses e pouco depois. Isso não é tão usual em investigações internas, porque o judiciário costuma também ser muito corporativista. Então isso mostra que esse juiz não tem lastro no CNJ, não tem lastro no Supremo. Ele é hoje um adversário, um desafeto muito forte do ministro Gilmar Mendes, que foi quem autorizou o compartilhamento de provas para o CNJ para embasar esses processos disciplinares. Depois houve uma correição no gabinete do juiz para verificar se a denúncia feita por um delator de que ele praticava corrupção passiva na instrução dos processos procedia. O processo corre de forma sigilosa, então a gente não tem muito acesso a essas provas e nem a argumentação do relator do caso, que é também o corregedor do CNJ, o ministro Luiz Felipe Salomão, que é do STJ, do Superior Tribunal de Justiça. Mas até há pouco tempo atrás tinha 8 dos 15 votos já favoráveis, portanto maioria, como disse a Carol, para afastar o juiz Marcelo Bretas. Tem esse peso simbólico muito forte, porque juntamente com o Sérgio Moro, ele foi a face mais visível da Lava Jato, né? Ele comandou o braço fluminense da Lava Jato, que manteve preso por mais tempo um preso, que foi o Sérgio Cabral, que teve mais processos, mais condenações, mais tempo ficou preso. E agora a expectativa dos políticos do Rio, com quem eu falei rapidamente aqui, é de que a defesa do Sérgio Cabral tente reverter uma parte das decisões que foi tomada pelo Bretas. Então, assim como houve revisões da Lava Jato paranaense, deve entrar uma fase aí de reivindicação, de revisão dos resultados da Lava Jato Fluminense também, depois do afastamento do Marcelo Bretas. E com relação ao ministro das Comunicações, Juscelino Filho, nós conversamos ontem aqui, né, sobre ele, por causa dessas coisas aí de usar avião da FAB, asfaltar a estrada que passa na porta de fazenda. Tem também agora o problema de omitir cavalos na declaração do imposto de renda. Que situação! Ganho com cavalos, ele teria omitido pelo menos 2 milhões de ganhos com negociação de cavalos do seu imposto de renda. Ele está sob escrutínio do Estadão, que tem feito essa série de reportagens. A gente sabe que jabuti não sobe muito em árvore, né? A gente que é jornalista sabe que quando começa um monte de informação contra uma mesma pessoa, passada
para jornalistas é porque tem alguém interessado em queimar essa pessoa. Não que o ministro não tenha cometido todos os malfeitos que cometeu, mas o que fica muito evidente aí, em termos de bastidor desse caso, para trazer aqui para o nosso ouvinte, é que tem um trabalho sistemático para fritar esse ministro e para que ele caia. Esse trabalho tanto pode ser do seu próprio partido, que a gente tem dito aqui, o União Brasil não está pacificado quanto à sua participação no governo Lula, tem brigas internas por espaço e até por ditar se o partido vai para o governo ou não vai, mas ele está também sob intensa fritura por parte do PT, que desde que começaram as notícias contra ele, tem defendido o seu afastamento e a sua troca. O Ministério das Comunicações é muito estratégico. E ele era reivindicado pelo PT na composição do governo. O ex-ministro Paulo Bernardo sempre foi alguém cotado para esse posto. O deputado Paulo Teixeira, aqui de São Paulo, também chegou a estar cotado para assumir o Ministério das Comunicações. Então, é um ministério no qual o PT tem interesse e está fazendo um bombardeamento desse ministro, até porque a União Brasil não disse que veio ainda no governo, não entrega os votos para o Lula no Congresso. Então a gente vai ter que observar se o ministro vai se segurar ali no cargo, apesar de estarem chacoalhando esse pé para ver se ele cai rapidamente. Fechamos. Só complementando então, o assunto que a gente discutiu bastante aqui, só complementando, terminou agora a entrevista coletiva do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e no final reforçou que GNV, que é o gás natural veicular, e o querosene de aviação, eles não terão aumento de impostos, né? Então permanecem como estavam, e aí são dois setores que importam para a economia, porque senão vai levar diretamente ao aumento do valor de passagem, que não há nenhum interesse, e a questão do gás natural veicular também é um incentivo aí para essa área, para quem usa o gás natural veicular. E uma outra informação... Muito taxista, né? E muito. Motorista de aplicativo. Isso, e a outra informação é o percentual, não sei se a gente chegou a falar aqui, mas o percentual da alíquota de imposto de exportação sobre o óleo bruto, o óleo cru que a gente falou, de 9,2%, uma expectativa de arrecadar aí durante esses 4 meses a princípio, então, como foi dito, 6 bilhões e 600 milhões de reais com isso. Só complementando então, terminou nessa linha, acho que a gente já compôs aí, agora é aguardar o aumento na bomba e também de tudo aquilo que pode acabar elevando o preço e batendo na inflação, o aumento do combustível, a gente sabe o que acontece, não é isso? É isso, e vamos ver se quem tem carro flex passa a usar mais etanol, né? Também é uma opção. A ideia é que realmente ele seja interessante, né? Valeu, Viva Voz, obrigado, uma boa noite para você, Vera. Boa noite, gente, hoje sem música, até amanhã. Beijo, Vera. Valeu, para não gastar gasolina.